Galera, hoje, peraí que eu fiquei de passar as datas, né, pra gente se organizar. No dia 19 vai ter a competição lá dos meus filhos de xadrez, então eu não vou poder fazer. E aí, dia 26, não, né, porque vai estar todo mundo em clima natalino, então eu acho que a gente volta no dia 9. Vamos ficar quase um mês aí sem, mas muitos compromissos, né, de final de ano, tudo essas coisas, acho que não vai dar, e depois eu anoto no grupo direitinho, deixo lá, mas a gente volta no dia 9, tá bom? É só férias, viu? Pra vocês voltarem dia 9, é só um tempinho. Ó, a gente está na página 518, no segundo parágrafo. Veja se todas vocês se acham. Poli, vou pedir para alguém aí achar e ler no PDF, né, Chay? Se tu puder passar a página, porque eu não sei. Se puder escrever aqui no chat. Deixa eu achar aqui. Se quiser jogar aí também, dá um Ctrl L, né? Dá para localizar. Tá no início dos anos 1920. Vou começar aqui. Então, no início dos anos 1920, Freud parecia ter adotado a posição de que uma menina é um garoto falhado e a mulher adulta uma espécie de homem castrado. Em 1923, apresentando as fases da história sexual humana, ele identificou uma fase posterior à oral e à anal que denominou de fálica. Os meninos, assim como as meninas, inicialmente acreditam que todos, inclusive a mãe, têm um falo. E a decepção quanto a este ponto acaba sendo necessariamente traumática. O homem, portanto, era a medida de Freud. Nessa época, ele havia abandonado sua forma anterior de tratar o desenvolvimento sexual dos meninos e meninas como seguindo uma evolução paralela. Parafraseando o famoso dito de Napoleão sobre a política, ele ofereceu um aforismo provocativo: a anatomia é destino. Aqui tem uma nota. Ele já dissera em 1912, em On the Universe Tendency to the Basement in the Sphere of Love. Mas ali não estava se referindo às diferenças entre homens e mulheres. A prova mais evidente de tal destino, julgava ele, é a distinção observável entre os órgãos sexuais dos meninos e meninas. Isso contribui para diferenças fundamentais no desenvolvimento psicológico, principalmente no curso do complexo de Édipo nos dois sexos. Daí decorria naturalmente que, para Freud, as sequelas do declínio do complexo de Édipo, em particular a construção do superego, também deviam divergir. O menino adquire um superego depois que a ameaça de castração tiver destruído seu projeto de piano de conquista. A menina, já castrada, com incentivos menos numerosos e intensos a um desenvolvimento do exigente superego característico do homem, constrói o seu a partir do medo de perder o amor. Então, o que eu fiquei pensando, né? Até hoje a gente usa a frase complexo de castração, a gente fala de complexo de castração. E aí, castrar é no sentido de você tirar algo. E o quanto que a gente falar nesse termo hoje é incorreto, não é incorreto no sentido de que não está de acordo com a teoria, mas para a gente pensar, porque não foi tirado nada da menina. Antes, quando ele veio desenvolvendo, acho que entra nesse sentido de a menina, ela foi tirada algo, né? Não lhe foi dado algo. Acho que não é nem que foi tirado, não lhe foi dado algo. E se aqui é o pênis, depois vem falar do falo, fosse uma coisa de, nossa, olha só, você ganhou esse brindezinho aqui a mais. E hoje a gente tem que fazer a leitura de que foi dado algo diferente, né? É dado algo para ela e é dado algo para ele. E aí, se a gente for pensar, é claro que essa discussão poderia ser ainda muito mais aprofundada se a gente for pensar na discussão de gênero, mas vamos nesse ponto aqui de especificamente falar de gênero masculino e feminino, nada foi tirado da menina.
Foi dado algo diferente. Quando a gente tem essa concepção e quando a gente passa isso também para as crianças de hoje, a maneira de interpretação pode ser totalmente diferente. Eu falo para vocês sempre que tem a questão de que quem tem filho ou quem convive com criança vê a psicanálise assim, nu e cru, todos os dias. E já teve um questionamento, né, dos meus de por que um tem isso e o outro não tem? Falei, não é que não tem, é que tem algo diferente. Porque parece que assim, ué, mas eu também deveria ter. E aí a gente vem trazendo essa explicação de, não, é diferente. Acho que é válido colocar isso, que não falta nada nela, porque a gente precisa entender que não falta nada na gente enquanto mulher, né? Ainda mais na sociedade como se instaurou e como as coisas são hoje. Não tem nada que falte na gente, eles não têm um benefício a mais. No ano seguinte, em 1925, Freud estava pronto para apresentar claramente as implicações dessas novas hipóteses. Ele teve, de fato, o savoir-faire, ou mais precisamente, dúvidas suficientes para mostrar algumas apreensões. Hesita-se em dizer claramente, mas não se pode resistir à ideia de que, para a mulher, o nível do eticamente normal se torna diferente do nível para o homem. O superego dela nunca se torna tão inexorável, tão impessoal, tão independente de suas origens emocionais, quanto alegamos ser para o homem. Essa fragilidade peculiar do superego feminino, sugeriu Freud, justificava as críticas que os misóginos dirigiam contra o caráter feminino desde tempos imemoriais. Ele mostrara menos senso de justiça do que o homem, menos inclinação a submeter-se às grandes exigências da vida. É conduzida com maior frequência em suas decisões por sentimentos compassivos ou hostis. É um pouco irônico que tenha sido Ana, a filha de Freud, a ler esse artigo de seu pai perante o Congresso de Psicanalistas em Bad Hamburg. Freud declarou-se hesitante em afirmar todas essas coisas, mas mesmo assim afirmou-se com uma espécie de bravata, sugerindo que estava cônscio de que iria necessariamente ofender alguns ouvintes e leitores. Mas nunca se preocupou em ser ofensivo. Isso não o detivera no início de sua carreira, ao postular as origens infantis da sexualidade. Tampouco iria detê-lo no final, ao afirmar que Moisés era egípcio. Pelo contrário, a sensação de desafiar a oposição agia nele como um estimulante, quase como um afrodisíaco. Freud reconhecia que, em inúmeros homens, o superego deixa muito a desejar. Admitia também que suas conclusões sobre o superego mais frágil da mulher exigiam maiores confirmações. Afinal, havia baseado sua generalização em um pequeno número de casos. Mas, apesar da hesitação, Freud se manteve firme. A pessoa não deveria se deixar distrair ou desconcertar com os protestos dos feministas que querem impor uma igualdade completa dos sexos quanto à sua posição e valor. Ele tinha ainda outra razão para publicar, o que, em anos posteriores, teria adiado até acrescentar outros materiais. Sentia que não dispunha mais de oceanos de tempo à sua frente. Embora reconhecesse que a questão era delicada e merecia maiores investigações, não quis esperar. Certamente poderia ter apresentado uma argumentação convincente, se não tivesse apelado à sua idade avançada ou houvesse recusado o mero valor de impacto de suas afirmações como base de sua validade. Mas a posição antifeminista de Freud não resultava do fato de se sentir velho ou de querer ser chocante. Pelo contrário, ele havia passado a considerá-la como uma consequência inevitável das histórias sexuais diferentes dos homens e das mulheres. A anatomia é destino. Sua história comparativa do desenvolvimento sexual pode não ser inteiramente convincente, mas recorre à lógica do crescimento humano tal como ele a redefiniria nos anos 1920. As diferenças psicológicas e éticas entre os sexos, afirmou ele,
surgem naturalmente da biologia do animal humano e dos tipos de trabalho mental que ela implica para cada um dos sexos. De início, o desenvolvimento dos meninos e meninas é idêntico. Freud não acreditava na noção popular de que os meninos são agressivos e as meninas submissas. Pelo contrário, muitas vezes os homens são passivos e as mulheres bastante ativas em suas aventuras eróticas infantis. Tais histórias sexuais dão uma sólida base à tese de Freud sobre a bissexualidade, isto é, a ideia de que cada gênero apresenta algumas características do outro. Mas a seguir, continuou Freud, algo acontece. Talvez aos 3 anos, ou um pouco antes, as meninas enfrentam uma tarefa a que os meninos são felizmente poupados, e com isso a superioridade masculina começa a se afirmar. Todos os bebês e crianças, em seus primeiros passos, sejam meninas ou garotos, começam com o mais profundo afeto pela mãe, fonte de vida, manancial de alimento, cuidado e ternura. O poder da mãe sobre o bebê é ilimitado, numa época em que o envolvimento do pai é abstrato e relativamente distante. Isso é um outro ponto que hoje vem mudando. Claro, não é ainda a maioria, não está nesse lugar, mas existem muitos pais que já começam a ser não só participativos, mas com uma paternidade ativa mesmo, né? Que estão ali no dia a dia, que fazem tudo tanto quanto a mãe ou a pessoa ali que cuida, né? Que antes era tida só como cuidadora principal. Mas à medida que os bebês crescem, o pai assume um papel cada vez mais preponderante na imaginação e vida cotidiana deles. Por fim, a maneira como os meninos e meninas enfrentam vai se diferenciar de modo decisivo. A vida do menino vira um tumulto ao descobrir que o pai é um formidável rival pelo afeto e atenção da mãe. Ele se sente como se tivesse sido expulso do paraíso. Mas a menina tem uma tarefa psicológica muito mais difícil a realizar do que seu irmão. A mãe do garoto pode continuar a ser o amor de sua vida, mesmo que as duras realidades da constelação familiar obriguem a uma supressão drástica do seu desejo por ela. Mas, como vimos, a menina se sente obrigada a transferir seu principal erótico da mãe para o pai e a lidar com momentos traumáticos que deixam sedimentos duradouros, geralmente danosos em sua mente. Ai, gente. A aprovação da menina, sustentava Freud, começa com a inveja do pênis. Ao descobrir que não tem pênis, que seus órgãos sexuais são invisíveis, olha isso, são invisíveis, ele não via? Estava cego, então. E não pode urinar de modo tão ostensivo quanto os meninos, ela desenvolve sentimentos de inferioridade e uma capacidade de ciúmes que ultrapassa muito a de seus irmãos ou os amigos. Os meninos, evidentemente, também precisam enfrentar revelações desconcertantes. Ao ver os órgãos sexuais de uma menina, eles desenvolvem uma angústia de castração. E o que é pior, o pai, tão imperioso do que eles podem ser, ou a mãe, ao surpreendê-los se masturbando, podem ameaçá-los de cortar o pênis. Afinal, mesmo um casal moderno, liberal, com ideias psicanalíticas como os pais do pequeno Hans, não hesitou em advertir o filho de que, se continuasse a manipular o pipi, a mãe iria chamar o médico para cortá-lo fora. Pois é. A menina, porém, precisa enfrentar não temores, mas a realidade, a sua condição mutilada. Nessas horas a gente vai lendo com um negócio assim no coração. Freud não considerava a angústia de castração prerrogativa do sexo masculino como um privilégio particularmente invejável, mas parecia-lhe que sentir medo de perder o que se tem é menos prejudicial do que ser tristemente ciente de que não se tem nada a perder. Ele não encontrava mesmo, né? Ai, ai. É depois de sua humilhação narcísica que a menina pequena
passa a rejeitar a mãe, que permitiu que ela nascesse tão pateticamente incompleta, ou até pode ter sido responsável por tirar seu pênis. Aí tem início seu caso de amor infantil com o pai. Essa mudança crucial no objeto de amor é dolorosa e prolongada, porque, como Freud iria observar em 1931, no artigo Sexualidade Feminina, a ligação pré-edipiana da mãe com a menina, da menina com a mãe, é muito intensa. O usado falho, né? Isso daqui vou anotar. Freud tinha um certo orgulho por ter remontado tão profundamente a primeira infância das meninas, e achava essa percepção da fase pré-edipiana tão difícil de ser aprendida na análise. Uma surpresa. É difícil detectar a paixão da menina pela mãe, porque geralmente ela está encoberta por sua paixão posterior pelo pai. Tomando de empréstimo uma metáfora arqueológica, como gostava de fazer, Freud comparou essa percepção à descoberta da cultura minoico-micênica por trás dos gregos. A frase pré-edipiana é particularmente importante para as mulheres, muito mais importante do que para os homens. Recuando até essa fase, pensava Freud, podemos esclarecer muitos fenômenos da vida do nosso entendimento. A diferenciação psicológica mais visível entre os sexos, porém, aparece pela primeira vez um pouco mais tarde, na fase edipiana. A puberdade, apesar de todas as aparências em contrário, apenas reforça essa diferenciação, mas não é o que lhe dá origem. O menino, frente à ameaça de um dano irreparável à integridade do próprio corpo, recua em seu amor apaixonado pela mãe. A menina, reconhecendo sua condição física inferior, busca consolo no pai e substitui seu desejo de um pênis pelo desejo de um bebê. Aqui, essa ideia de desejo por um bebê também, hoje a gente faz uma outra leitura. Quando você pensa em falo, você não precisa colocar nessa condição de bebê. Existem outras coisas que podem substituir que não um filho. Se é também que se precisa substituir, né? Só se precisa substituir se a gente entra nessa condição primeira de achar que a mulher é um ser faltante, né? Isso era até um certo ponto, hoje já se pode ter uma outra visão. Freud resumiu essas histórias sexuais diferenciadas no tipo de fórmula definitiva, que era sua especialidade. Enquanto o complexo de Édipo do menino é destruído pelo complexo da castração, o da menina é possibilitado e introduzido pelo complexo da castração. Tanto os meninos quanto as meninas, em suma, precisam avançar entre dois complexos, o de castração e o de Édipo. Mas a sequência em que esses complexos são enfrentados é invertida dependendo do sexo. Freud observou com leve pesar que, tendo no passado se concentrado sobre os meninos, os psicanalistas tinham pressuposto que esses acontecimentos críticos e determinantes seguiriam a mesma linha de desenvolvimento no caso das meninas. Mas o trabalho mais recente, maiores reflexões, convenceram-no de que não é assim que cresce a mente infantil. Os sexos são diferentes e a mulher é que sofre com a diferença. Essas escalas temporais diversas explicam por que Freud se dispôs a negar que a mulher tenha capacidade de desenvolver um superego exigente. O complexo de Édipo do menino é atacado e demolido pela ameaça de castração por parte dos pais. Assim, à semelhança de um construtor que usa pedras de uma casa demolida, o menino incorpora restos fragmentados do complexo em seu ego e constrói seu superego a partir deles. Mas a menina pequena não dispõe desses blocos de construção. Freud supôs, simplificando radicalmente a questão, de que ela deve montar seu superego com retalhos das experiências de sua criação e do medo de perder o amor dos pais. Isso não é nada convincente. Afinal, o menino pequeno, ao reprimir o complexo de Édipo, toma força para tanto de empréstimo ao pai, agindo sob a influência da autoridade, do ensinamento religioso, da educação
da leitura. Esse tipo de influência, como demonstra a observação clínica e geral, funciona da mesma forma na menina. O lamento de Freud em relação ao superego da mulher era mais parcial do que ilógico. Na medida em que a teoria psicanalítica reconhece o impacto de forças externas na formação da mente, ela pode aceitar a ideia de um superego muito rigoroso e até perseguidor, não só nos homens, como também nas mulheres. Cultura também é destino. E a cultura muito mais do que a questão do sexo em si, né? A gente sabe disso. Pode falar, Poli. Eu vi no Instagram um negócio que me chocou demais sobre a rivalidade feminina. A VTube, né, teve um menino agora, e aí ela falando sobre como foi a gravidez e que tinha engordado menos, né, com essa gestação do que quando ela teve a primeira bebê. E aí nos comentários estava falando, a menina rouba toda a beleza da mãe na gestação. E eu fiquei, gente, a rivalidade já está começando aqui, a menina nem nasceu e já estão falando assim. E, pô, ele sabe que você falou isso, né? E quando eu engravidei, não sabia até então o sexo. E olha só, nossa, você falou, me despertou aqui uma memória. Porque as pessoas falavam assim, nossa, você tá muito bonita no sentido da pele. Eu era uma pessoa que tinha bastante espinha e aí na gestação eu não tive, né? E nossa, vai que tá muito bonita, você tá muito bonita, o cabelo, porque meu cabelo cresce muito. E aí na gravidez crescia ainda mais por conta dos hormônios, né, gente? Dois, então tinha muito hormônio aí e falava, é um menino, são meninos, com certeza são meninos, tinha muito isso. E eu estava conversando também hoje com um grupo de amigas que trabalham em ambiente escolar. E aí a gente estava dizendo ali da dificuldade que tem de criar filhos em ambiente escolar, né? Eu tenho as duas, como é que se diz? Enfim, eu tenho menino e menina. Então eu conheço o mundo de menino e o mundo de menina porque eles se dividem. Os meninos só querem brincar com as meninas e as meninas só querem brincar com as meninas. Gente, meninos, eles não têm problemas. Não tem. Eles, tipo, às vezes eles dão uma brigadinha, um chuta o outro, acabou. Daqui a pouco eles estão tudo bem. As meninas, cara, é muito difícil, é muito difícil. E aí eu fico pensando, olha que triste isso, sabe? Porque isso vem de outro lugar, não começa delas, né? Não é algo delas mesmo sozinhas, que aí elas rivalizam umas com as outras, e aí querem chamar uma lá de feia, e tipo, vem isso assim, nossa, digo, você é chata, você é feia, essa roupa não é legal, não sei o quê. Isso vem de algum lugar de antes, aí você trazendo esse dado, né, de a menina acaba com a beleza da mãe, olha o quanto que a gente parece que busca evoluir, mas na criação e na ideia da gente estar ali com crianças, a gente vê o quanto que a sociedade não evolui. Por que que ainda reforçam tanto rivalidade feminina? Parece que a gente tem que destruir umas outras, né? Porque se a gente não faz isso, então tipo, você não é mulher direito. Isso é muito triste. Nossa, eu vejo assim, minha filha não destrói, mas recebe ataques, né? E nesses ataques eu fico pensando, cara, mas tipo, qual que é o ataque? Ah, porque seu cabelo é isso, não é aquilo. Ah, porque você faz isso, não faz. Ah, porque sua roupa é isso, não é aquilo. Tipo umas coisinhas assim que só pode vir de outro lugar, sabe? Não é da cabecinha delas. Exato. Como ele colocou aqui, é uma engrenagem do patriarcado. E essa busca também, tipo os meninos, né? Claro, agora especificamente estou dizendo desse recorte, não estou dizendo que todo menino nem toda menina, mas assim, meu filho nunca voltou para casa dizendo que um amiguinho disse que o cabelo dele é feio. Nunca. Nunca aconteceu. Já minha filha, todo dia. Mãe, porque meu cabelo falou que meu cabelo é de tal cor, porque o meu cabelo não é liso, porque o meu cabelo não é. E aí? Né? E aí? O que é que tem? Mas aí teve uma até que, inclusive, falou assim, porque minha mamãe disse que o seu cabelo é não sei o quê. A vontade é de ir lá e torcer o pescoço da mamãe que disse isso. Né? Mas é aquilo, querendo ou não, vem desse lugar. Parece que uma pessoa, uma pessoa não, que uma menina, ela pode ser bonita se ela for a única bonita.
qualquer outra. E aí eu tô dizendo bonita, mas infelizmente nessa bonita não é. É bonita, é inteligente, divertida, engraçada, só uma pode ser daquele grupo. Se outras forem, então eu preciso apagar aquela para que só eu sobressaia. Isso eu acho que entra toda numa questão, assim, eu gosto sempre de pensar nas histórias da Disney. Hoje eles vêm mudando bastante a narrativa, mas a gente vê muito isso das princesas, né? Se vocês lerem a história da Cinderela, destaca o tempo inteiro o quanto a Cinderela é bonita e o quanto que as filhas da madrasta e a madrasta são feias. Parece que assim, olha, você está vendo? Tem essa separação. A bonita é a que se dá bem. E aquela que supostamente é feia, que nem existe, né? Isso de bonito ou feio, mas eles encaixam no padrão, é quem não merece atenção. Olha o quanto que isso vem. Acho que todas, né? Na verdade, eu acho que todas entram nessa mesma lógica. Agora a Disney vem mudando as narrativas, tanto que eles estão colocando muitos conflitos, né, com questão ali de família e tal. Então vem mudando, mas entra nisso. A princesa, se a gente for pensar na Barbie, a Barbie é magra, a primeira, né? Hoje existem outras, né? A primeira Barbie é loira, tem os olhos azuis, ela é magra. É um estereótipo de todas as outras não prestam. É isso daqui que é bom. Todo o resto não importa. E aí, se você tem uma criança, menina, que não é isso daqui, então as outras vão falar que não é bom o suficiente. Que bom mesmo é essa daqui, que é a loira, dos olhos claros, né? Que seja branca, porque essa é a bonita. E aí a bonita, bastante aspas, aqui se sente no direito de dizer que as outras não são, porque ela. Isso é triste. E aí tem as disputas também de, teoricamente, a mulher mais bonita vai casar. E parece que as pessoas ainda vivem no século X, né, de que casar é muito importante. Então, você tem que ser uma pessoa, né, uma mulher bonita e atraente para que algum homem queira você. Quem diz que você quer um, que você vai querer? Deixa eu ver aqui. Grupo falam que Freud é ultrapassado, mas o que mais ouve é, ai, você só vai se sentir completa quando tiver um filho. Então, quem será que é ultrapassado aqui? Sim, sabe que uma vez eu ouvi num ambiente, né, de análise, uma pessoa me dizendo, minha mãe disse assim nenhum homem vai te querer. E a minha vontade era de responder, foda-se, eu também não quero nenhum homem, né? E aí também já ouvi, né, nesse mesmo contexto de, não, ela fica falando assim, olha, mas ele só quer te comer. E aí a resposta que eu tenho, a vontade é de dizer, mas eu também só quero alguém para me comer, mas eu não quero nada mais do que isso. E a gente, né, ali riu bastante sobre isso, mas é aquilo, ri e trabalha, né, de, tá, como é que é isso, você querer, né, essa questão de só quer um homem mesmo para essa questão, para essa finalidade, e as pessoas acharem que você tem que ser uma mulher que quer um homem que quer casar e que quer ter filhos e que quer isso, que talvez ela não queira, mas vem desse quesito. A gente hoje nas redes sociais pode observar muito isso. São mulheres que se esforçam para ser bonitas, para que as outras sintam inveja dela, né? Tem dois pontos sempre, para que os outros sintam inveja e para que os homens possam querê-la, né? Desejá-la. Parece que hoje eu vejo muito isso no consultório. Uma mulher só se sente bonita e validada quando um homem diz isso para ela. Se um homem não valida, então é porque não é bonito o suficiente. Ele colocou aqui, pensei também no quanto hoje tem o discurso da mãe narcisista, mas nunca ouvimos falar do pai narcisista. Não, a mãe culpada, a mãe narcisista, a mãe filha da puta e todas as outras coisas, mas assim, o pai não aparece mesmo nesse discurso. Sabe que eu vi uma resenha de um livro, eu tô tentando lembrar o nome da psi que fez. Nossa, eu não vou lembrar. Ela é conhecida. Não consigo me lembrar o nome dela. Se eu lembrar, depois eu passo para vocês. Sabe aquele livro Mães que Fazem Mal? Eu amo a Silvia Lobo. Acho que ela tem. Ai, Lê, eu acho que não foi ela. Eu vou ver se eu dou uma caçada e acho para vocês. Mas o livro vocês conhecem?
sabe? Ele conta sobre diversos tipos de modalidade de mães que fazem mal. E aí, essas mães que fazem mal, ela defende, até ela mudou a capa do livro, hoje em dia é que não sabe que fazem, né? Porque são mulheres que se tornam mães e que fazem mal aos filhos, mas elas não são necessariamente mulheres más. Porque às vezes a pessoa de fato faz mal, sem a intenção de fazer. Tem um outro que é Histórias de Capturas, que aí é diferente, né? Vai para uma outra vertente, mas esse especificamente fala então dessas mães que não sabem que estão fazendo mal. E aí, no final, a pessoa fazia uma resenha ali, dizendo que até ok, gostou do livro, mas que ela ainda continuava esperando sobre os pais que fazem mal. E é uma verdade. Porque tem muito pai que faz mal. Inclusive, eu acho que ainda se fala pouco da ausência paterna, né? As pessoas falam da mãe solo e às vezes enaltecendo ou às vezes responsabilizando ela, mas não fala desse pai que falta. Qual que é o prejuízo? Porque tudo bem, a mãe tá ali, né? Às vezes ela até faz mal porque ela tá ali, mas ela só teve a opção de ficar. E o pai que vai embora, como é que faz? Pode falar, pode. Eu tenho visto bastante na clínica, em 2 casos, assim, que é pais alcoólatras, e em vez da paciente ficar brava com esse pai, ela ficava brava com a mãe. Então, assim, ela só trazia a mãe. Era mãe de tipo, a minha mãe continuou nesse relacionamento, com o pai batendo nela, enfim, toda essa questão assim. Mas ela não tinha raiva do pai, tinha raiva da mãe por continuar ali. Então, ela falou: eu não sei porque eu não tenho raiva do meu pai, mas a minha mãe eu não aguento suportar. Era sempre. Geralmente a raiva é da mãe, né? Pois é. Isso é uma coisa que a gente ainda presencia muito na clínica. Sabe que uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, de estudar muito profundamente, não que eu já não faço isso, mas, assim, eu gosto de ter eu acho muito relevante a questão da relação da mãe com o filho, seja homem ou seja mulher. Porque eu acho que tem algo que seja de uma construção mesmo particular e única de cada um, mas eu fico pensando até que ponto que a construção cultural também não influencia nisso. Parece que a mãe é sempre mesmo a culpada sobre todas as coisas, né? Existe uma, não sei, falta atribuída, de repente, responsabilidade para o pai, né? Claro, isso a gente já está cansada de saber, mas eu queria mais profundamente sempre, né? Eu busco isso quando eu fico lendo todas essas coisas aí, essas pessoas falam de maternidade, enfim, vocês sabem que eu gosto muito desse tema, é nisso, de acho que a gente tem que aprofundar, tem que ir mais na raiz da coisa, de até que ponto que o discurso social não faz com que a relação com a mãe seja sempre essa relação muito mais conflituosa do que com o pai. No livro da Vera Iaconelli, Manifesto Antimaternalista, falam coisas muito boas e importantes a respeito disso. E aí ela faz uma comparação de diversas culturas, né, de como que funciona, até da questão do aborto e tal, ela vai fazendo uma comparação mesmo. Gente, é muito interessante. Para quem não tiver lido ainda, busquem, né, porque é bem legal. Deixa eu ver aqui. Ai, Gabi vai sair. Então, beleza, Gabi, eu vou mandar lá no grupo direitinho. Obrigada também, viu, por ter estado aqui. Beijo. A ausência da função paterna traz consequências tão drásticas quanto. Sempre penso nessa idealização de figuras políticas que temos atualmente. Essa busca por uma figura paterna, líder, lei de quem não teve, mas pouco se fala mesmo. Falar a verdade. Sabe que também pensando nisso, a gente vê muito, nossa, agora me deu alguns insights, assim, porque a gente vê muito as pessoas que têm alguém X lá como pai, né? Geralmente um chefe, um professor, tem isso mesmo, de uma idealização daquela figura, né, de um homem que, e aí voltado mesmo para um homem, assim, eles buscam, né, especificamente do gênero e tal, mas não se responsabiliza os pais ausentes por isso. E também não acho que tenham tantas pesquisas a respeito. Se vocês conhecerem autores que falam sobre isso, até vamos trocar, né, essas figurinhas, porque eu não acho, não, que se fale o suficiente sobre isso. Parece que já está todo mundo tão acostumado que os pais, eles podem simplesmente
saírem ali da condição de pai, né? Eles têm uma autorização social para não cumprirem o papel deles, que parece que ninguém também se interessa muito em entender as consequências disso. É isso, vai buscando incessantemente. Eu sempre trago o recorte do Bolsonaro, porque eu acho que ele é essa figura pública que traz esse movimento, né? Cara, quantos homens veneram ele? Muitos homens veneram ele. E talvez tenha algum sentido, assim, com essa falta da figura paterna, como idealização. Cenário do Brasil, quantas famílias têm essa função, mães têm que fazer tudo? Acho que ainda é a maioria, né, das mulheres que têm que se desdobrar e fazer todas as coisas, infelizmente, né? Se a gente ficar 10 minutos nas redes sociais, a gente vê bem isso, assim, né? A rede social traz um bom recorte social para a gente pensar nas coisas. Gente, o que tem de pai que vê o filho uma vez no mês e olhe lá, mas é o super pai do Instagram, cheio, né? E aí a mãe, se ela vai um dia fazer a unha, meu Deus, o que você tá fazendo aí? Que você não tá com seus filhos? Não é fácil, não. Sociedade não é fácil. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que virou a página, me perdi. Estava aqui, né? A diferença psicológica mais visível é nessa parte? Me ajuda. Nossa, Poli. Ai, Poli, vocês já atenderam um homem machista? Deixa eu contar para vocês. Olha, vou falar, uma das coisas mais doloridas que eu já tive que ouvir é, aí ela pega todo o meu dinheiro e vai para o salão. Eu falei, é mesmo? Não, aí foi lá, fez o cabelo, não sei o que e tal. Mas quanto que você paga de pensão? R$ 200. Vontade que der de falar, amor, deixa eu te falar. Assim, R$ 200. R$ 200 dá para fazer uma escova, porque assim, pintar o cabelo, né? Não assim, R$ 200 não é a primeira parcela, entende? Não dá para a pessoa fazer isso com R$ 200. E aí, uma vez eu perguntei, você já somou quanto que você gasta do começo até o final, do final de semana com a criança? Se a mãe não mandar nada, né? Quanto que você gasta, assim, tipo, num final de semana? A mais do que R$ 200. Isso aí, você não paga nem o final de semana, lindo. O que dirá uma semana inteira da criança. Sério, às vezes é melhor assim, ó, respira fundo e nem atende, entende? Assim, não dá, não dá. Porque o desejo é de dar 3 tapas na cara e falar, acorda pra vida, né? Acorda pra vida, porque o convite da balada paga amigo. O convite da balada, né? O combo pros amigos, o bonito paga. Agora, dá R$ 200 de pensão e acha que está arrasando e sustentando a mãe da criança. Não, não dá, gente, é triste. O negócio é triste. Deixa eu ver. Era aqui mesmo, a diferenciação psicológica mais visível entre os sexos, né? A última frase foi: cultura também é destino. Aí acho que é o Boa. próximo capítulo. Capítulo, Então próximo é por parágrafo. aqui embaixo. Beleza, então vamos lá. Obrigada, Poli. A defesa de Freud sobre um desenvolvimento diferenciado do superego é bastante discutível. Seu argumento quanto à sede do prazer sexual se mostrou ainda mais discutível. A criança pequena, conforme ele colocou, proporciona a si mesma uma gratificação prazerosa tocando o falo. Isso é, para a menina, o clítoris. Mas na adolescência, a garota púbere, a caminho da feminilidade adulta, aumenta o prazer que obtém com seu órgão masculino. Não, não dá. Elevando a vagina, derivada da cloaca, a zona erógena dominante. Eu também, Mi, quando eu tenho que ler isso, eu tenho vontade de... Não dá para mim. Assim, nesse período agitado de sua vida, argumentou Freud, já transferindo seu amor da mãe para o pai, a mulher precisa se empenhar ainda mais em uma laboriosa mudança psicológica, a qual não precisa ser enfrentada pelo rapaz. Freud estava convencido de que a mulher, obrigada a se desincumbir dessa tarefa adicional, é extremamente suscetível de sofrer um naufrágio erótico. Ela se torna masoquista e sem humor.
Renuncia a todo o sexo, aferra-se a seus traços masculinos, resigna-se à domesticidade submissa. Mas, se a mulher adulta obtém satisfação sexual, é principalmente através da vagina, utilizando o clitóris no máximo como um acessório do prazer. É porque eles não acham, né? Que é que dizia que nem via. Ó, a coitada da mulher solteira sofre, viu? Eu escuto as mulheres solteiras, bichinhas sofrem, gente. Se fossem coisas... Tem solteiras aqui? Se vocês forem solteiras, vocês... Aí, pô, ele sofre ou não sofre? Vamos fazer uma exposed aqui, né, pô? Ele conta pra gente. Se as coisas fossem diferentes, ela não precisaria de nenhum homem para lhe proporcionar o gozo erótico. Então, vamos contar para ele que as coisas já mudaram. Muito antes que as investigações empíricas dos sexólogos e biólogos levantassem, sem dúvidas comprometedoras, acerca desse esquema de desenvolvimento, os psicanalistas já expressavam reservas a respeito. Ainda não tinham informações clínicas ou experimentais suficientes sobre o orgasmo feminino para questionar a tese de Freud, de que, em sua atividade sexual, a jovem passa gradualmente do prazer clitorial para o prazer vaginal. Pelo contrário, os que divergiam, como Karen Horney e Ernest Jones, concentravam-se sobre a natureza da mulher e não aceitavam a fórmula de Freud de que a feminilidade é fundamentalmente adquirida com a renúncia sucessiva de traços masculinos. Afinal, ao definir o clitóris como um pênis residual, Freud estava apresentando uma analogia dúbia e altamente tendenciosa. Os críticos tinham razão. Em 1922, Horney levantou-se corajosamente no Congresso Internacional de Psicanalistas de Berlim, com Freud na presidência da mesa, e sugeriu uma versão revista da inveja do pênis. Ela não negava sua existência, mas situou-a no contexto do desenvolvimento feminino normal. A inveja do pênis não gera feminilidade, disse Horney, mas pelo contrário, é uma expressão sua. Por isso, ela rejeitava a ideia de que essa inveja leva necessariamente as mulheres ao repúdio de sua natureza feminina. Deixa eu ver aqui. Essa parte... Lembrei de já ter ouvido homens falando que o clitóris é um pênis que não se desenvolveu. Será que eles realmente queriam se relacionar com as mulheres? Dá vontade, né, de falar assim, vai se relacionar com um que já tenha se desenvolvido, né? Tem um povo aí que tem ele bem desenvolvido, tu pode usar, né? É demais. Muito pelo contrário, podemos ver que a inveja do pênis não impede de forma alguma uma ligação amorosa e inteiramente feminina com o pai. Horney, da perspectiva freudiana que dominava esses congressos, estava se conduzindo de maneira mais correta possível. Citava respeitosamente o fundador, aceitando a própria ideia da inveja do pênis. Estava apenas especulando um pouco asperamente. Talvez fosse o narcisismo masculino que tinha levado os psicanalistas a aceitar a ideia de que a mulher, afinal, metade da espécie humana, está descontente com o sexo que lhe foi atribuído pela natureza. Era como se os analistas do sexo masculino achassem essa ideia evidente demais para requerer uma explicação. Quaisquer que fossem as razões, argumentou Horney, a conclusão sobre a mulher que tinham chegado os psicanalistas é decididamente insatisfatória, não só para o narcisismo feminino, mas também para a ciência biológica, que tem uma nota. Em 1927, em seu primeiro artigo, Jean Lampe de Grotte afirmou sem comentários que, segundo Horney, uma razão pela qual a sexualidade feminina continuava a parecer tão misteriosa era que, até agora, as observações analíticas têm sido feitas principalmente por homens. Isso foi em 1922, 4 anos depois, um ano após a publicação do artigo provocativo de Freud sobre as consequências da diferença anatômica entre os sexos.
Horney se fez ainda mais explícita sobre a tendenciosidade masculina dos psicanalistas. Em alguma de suas obras, escreveu ela, citando as palavras de Freud para seus próprios fins. Freud tem chamado a atenção com insistência crescente para certa unilateralidade em nossas pesquisas analíticas. Refiro-me ao fato de que, até muito recentemente, apenas as mentes de meninos e homens eram tomadas como objeto de investigação. Considerando as conhecidas pacientes mulheres de Freud, não era uma afirmação muito correta, mas Horney foi em frente, sem se perturbar. A razão disso é óbvia. A psicanálise é uma criação de um gênio masculino, e quase todos os que têm desenvolvido suas ideias são homens. Portanto, era simplesmente justo e razoável que a psicanálise desenvolvesse com maior facilidade uma psicologia masculina. Tomando de empréstimo alguns argumentos do filósofo, sociólogo e crítico cultural alemão Georg Simmel, fonte rara para os psicanalistas, ela caracterizou a civilização moderna como essencialmente masculina. Simmel havia concluído não que a mulher é inferior, mas pelo contrário, que as visões dominantes e correntes sobre sua natureza é que eram distorcidas. Enumerando as noções altamente subjetivas de autoengrandecimento desenvolvidas pelos meninos sobre si mesmos e suas irmãs, Horney destacou que coincidiam, ponto por ponto, com as posições sobre o desenvolvimento feminino comuns entre psicanalistas. O discurso sobre o masoquismo natural da mulher é tão tendencioso quanto a depreciação da maternidade, dom da natureza pelo qual a mulher é evidentemente superior ao homem. É uma capacidade pela qual, na verdade, os meninos invejam as meninas. Muito frequentemente, observou Horney, a inveja do pênis não é uma introdução ao amor edipiano, mas uma defesa contra ele. Não negava que, depois de suas cruéis decepções, as meninas muitas vezes se afastavam de toda sexualidade. Mas, tal como os meninos, insistiu Horney, as meninas passam inicialmente pela sua experiência de piano. A seu ver, era insustentável a famosa fórmula diferencial de Freud, referente à sequência do complexo de castração e do complexo de Édipo. Em realidade, concluiu ela com uma demonstração imparcial de justiça. A teoria psicanalítica reinante a respeito da mulher servia a si própria, isto é, servia aos homens que a promulgaram. O dogma da inferioridade das mulheres teve suas origens numa tendência masculina inconsciente. Tudo isso era grave e forte. O que importava a Horney, porém, não era marcar pontos, mas estabelecer um princípio. Apesar do que Freud e as analistas mulheres que o seguiam pudessem sustentar criticamente, a feminilidade é um dote essencial da mulher. É uma criatura tão digna quanto o homem, por mais ocultos que sejam seus órgãos sexuais, por mais árduo que seja o seu trabalho de transferir seu amor pela mãe para o pai. Um analista como Diane Lampel-de-Groot podia repetir as conclusões de Freud. Nos primeiros anos de seu desenvolvimento como indivíduo, a menina pequena se comporta exatamente como um menino, não só na questão da masturbação, mas em outros aspectos de sua vida mental. No alvo de seu amor e na escolha de objeto, ela é realmente um homenzinho. Horney não concordaria. Por que ela não pode ser só uma criança, né? É só uma criança. Crianças se desenvolvem assim, ponto. Tampouco Ernest Jones, que manteve uma correspondência inconclusiva com Freud sobre o tema da mulher e reiterou sua divergência em 3 artigos importantes. Freud, após publicar o artigo sobre a sexualidade feminina, expressou a esperança de que Jones repensasse sua posição. Toda a questão é tão importante e ainda tão incerta que realmente merece ser trabalhada de novo. Mas Jones podia ser tão obstinado quanto Freud. Em 1935,
ao apresentar uma comunicação perante a Sociedade Psicanalítica de Viena, ele defendeu a vigorosa Karen Horney e negou explicitamente a ideia da mulher como um homem manquê, uma criatura permanentemente desapontada, lutando para se consolar com substitutos secundários estranhos à sua natureza. A questão fundamental, concluía ele, é se nasce ou se faz mulher. Ele não tinha dúvidas de que se nasce. A gente tem bem, pouquinho tempo, mas eu vou pedir licença aqui para, de repente, extrapolar um pouquinho para a gente terminar essa parte, tá bom? Aí já finaliza e na próxima vez que a gente se encontrar, começa de uma parte nova do texto. Dione dedicou o livro em que esse artigo apareceu pela primeira vez ao professor Freud como sinal de gratidão do autor. Mas nem os argumentos de Dione e Horney, nem 3 longos artigos cuidadosamente argumentados e meticulosamente documentados, da autoria do brilhante jovem analista Otto Fenichel, provocaram qualquer impressão em Freud. Fenichel pretendia mais complexificar do que derrubar a tese de Freud. Ele aceitava as proposições básicas de Freud, especialmente sobre a desilusão da menina com a mãe e a necessidade de transferir sua libido para o pai. Mas, a seu ver, a descoberta da mutilação e da fase fálica da menina, embora importantes, não constituíam em absoluto experiências psicológicas decisivas. Complexo de Édipo e angústia de castração, escreveu ele, são palavras. As realidades psíquicas que elas representam são infinitamente diversificadas, isso é muito importante. Mas Freud estava convencido de que seus críticos não tinham feito distinção suficiente entre os aspectos natos e culturais da sexualidade feminina. Em 1935, no mesmo ano em que Jones colocou a questão fundamental sobre a mulher, Freud recapitulou novamente sua argumentação. A sexualidade infantil tinha sido inicialmente estudada no sexo masculino, e um total paralelismo entre meninos e meninas se mostra insustentável. A menina tem de mudar tanto em seu objeto sexual como em sua zona genital dominante. Disso resultam dificuldades possíveis inibições que não se aplicam ao homem. Essa foi a última palavra explícita de Freud sobre a mulher. Ele poderia ter dito mais. Chamar a mulher de continente inexplorado era, como vimos, aliar-se a um chavão histórico. Toda essa sabedoria popular sobre a Eva misteriosa aponta para o temor fundamental e vitoriosamente reprimido frente à mulher que os homens sentem indefinidamente desde os tempos imemoriais. Freud tinha uma vaga ideia desse temor. Quando Marie Bonaparte observou certa vez o homem tem medo da mulher, ele replicou, ele tem razão. Em seus dias de estudante, Freud exclamara ao amigo Emil Fluss, quão sábios são nossos educadores ao pouco incomodarem o belo sexo com o conhecimento científico. As mulheres, disse a Fluss, vieram ao mundo para algo melhor do que se tornarem sábias, mas se contentara simplesmente em aceitar a conveniente obscuridade desse continente, que é a mulher. Ele procurou explorá-lo e mapeá-lo. O mapa resultante tinha muitos pontos brancos e vazios, mal traçado em aspectos que vieram a ser reconhecidos pelos pesquisadores após sua morte. Mas ele tentou. O tom firme que chocava a muitos, o descuidado pressuposto de estar acima de qualquer laivo de tendenciosidade e os ataques grosseiros ao feminismo não lhe foram muito úteis. Toldaram o frescor de suas ideias e o caráter provisório de suas conclusões. Achava que os analistas com tendências feministas o acusariam de parcialidade masculina, ao passo que seus adeptos usariam esse mesmo tipo de reducionismo contra seus adversários.
Tal emprego da análise, comentou ele sabiamente, não leva a nenhum resultado. Recusar-se a ver que ele próprio tinha sido bastante belicoso. Mas não queria gastar toda a sua energia nessa questão limitada, ainda que importante. Do final dos anos 1920 em diante, mostrou-se impaciente em abordar e permitir que o atormentassem outros enigmas, ainda maiores. Os enigmas da religião e da cultura que o fascinavam desde a meninice. Finalizamos aqui, e aí, quando a gente voltar em janeiro, a gente vai ler a natureza humana em atividade. Vou ver aqui quantos faltam. A gente terminou 10, aí só tem 11 e 12. Vamos para as duas últimas partes que vai da página, deixa eu ver, 526 a 629. Então, a gente tem mais 100 páginas para ler. Tá bom? Obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a gente se vê em 2025, algumas eu vejo em outros lugares, né, mas quem eu não vê mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo, obrigada pela companhia de hoje, no ano também. Tchau, gente!